Tá, pessoal, seguinte, eu trouxe, antes da gente entrar em gênero, da gente começar a conversar sobre isso, eu trouxe 2 textos pra gente ler. Na verdade, assim, eu vou ler os dois pra vocês, mas na semana que vem eu vou mandar antes pra Elaine e pedir pra ela tirar cópias quando a gente for ler textos assim, pra vocês poderem acompanhar. Hoje não deu tempo, porque eu me enrolei e acabei preparando esse material só ontem, e a Elaine precisa de 3 dias de antecedência para imprimir, tá? Então, eu vou ler ele com vocês agora, eu vou compartilhar minha tela para vocês conseguirem ver e acompanhar pelo menos comigo, mas aí vocês não vão ter o texto físico. Mas aí na próxima aula, quando a gente for ler outros textos, aí eu prometo que eu vou mandar para vocês terem esse papel para acompanhar a leitura também. Assim, eu pretendo trabalhar com vocês numa sequência para tentar deixar mais leve. Um gênero textual que seja literário e um gênero textual argumentativo, para a gente não ficar só nisso, tá? Que é importante, né, para vocês que vão depois prestar vestibular, que vão fazer concursos, que vão tentar entrar nos lugares, os textos argumentativos são importantes. Mas como tem outros gêneros textuais, inclusive gêneros textuais literários, que são bem legais, a gente vai tentar fazer isso, né? Intercalar para deixar essa matéria também, essa parte da aula mais leve. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Espera lá. Ó, o primeiro texto que eu vou ler aqui para vocês, ele se chama O Amor e a Morte, tá? Ele foi escrito pelo Carlos Heitor Coni. Depois que eu terminar de ler ele, eu gostaria da opinião de vocês, o que vocês sentiram, que tipo de texto vocês acham que é. Então, assim, se vocês puderem abrir o microfone, mandar ali no chat, eu agradeço muito, tá? Pra gente poder ter uma conversa e não ser um monólogo. Então, vamos lá. Foi em dezembro, 10 anos atrás. Mila teve 9 filhotes. Impossível ficar com a ninhada inteira. Fiquei com aquela que me parecia mais próxima da mãe. Nasceu em minha casa, foi gerada em minha casa, nela viveu esses 10 anos, participando de tudo, recebendo meus amigos na sala, cheirando-os e ficando ao lado deles, sabendo que de alguma forma devia homenageá-los por mim e por ela. Ao contrário da mãe, que tinha alguma autonomia existencial, aquilo que eu chamava de fumus fidalgo, como o Dom Casmurro. Tite era um prolongamento, o dia e a noite, o sol e todas as estrelas. O universo dela centrava-se em acompanhar, resumia-se em estar perto. Quando Mila foi embora há 2 anos, ela compreendeu que ficara mais importante, e se isso fosse possível, mais amada. Escoou com sabedoria a dor e o pranto, a ausência e a tristeza. E se já era atenta aos movimentos mais insignificantes da casa, com o tempo tornou-se um pedaço significante da vida, e em geral, e de meu mundo particular. Vida e mundo que deverão agora continuar sem ela, se é que posso chamar de continuação o que tenho pela frente. Perdi alguns amigos recentemente, mas foram perdas coletivas, que doeram, mas de certa forma são compensadas pela repartição do prejuízo. Perder Tite é um resto de terra arrancado, de mim mesmo. E estou citando pela segunda vez Machado de Assis, que criou um cão com o nome do dono. E sabia como ninguém que dono e cão são uma coisa só. Essa coisa só fica mais só. Nem por isso fica mais forte, como queria Ibsen. Fica apenas mais sozinho mesmo, sem ter aquele olhar que vai fundo da gente e adivinha até a alegria e a tristeza que sentimos sem compreender. Sem Tite, é mais fácil aceitar que a morte seja tão poderosa, desde que seja bem menos poderosa do que o amor. É um texto bem curtinho. Era isso. Eu vou abrir agora, tirar da tela
para vocês poderem me falar aí o que vocês sentiram, o que vocês acham que é a temática, se vocês gostaram, não gostaram, que tipo de texto vocês acham que é. Então vamos lá, conversem comigo. E a Kelane me mandou um áudio aqui. Ai, Deus. Ó, parou de travar. Parece que eu voltei. Só que eu não sei se vocês ouviram a leitura. Ai, Deus. Vocês ouviram a leitura ou eu preciso ler novamente? Alguém me responde aqui. Tá. Ah, porque esse texto é lindo, ele precisa ser lido numa extensão. Eu vou ler ele novamente. Ah, meu Deus. Tá, estão mandando aqui dizendo que o Gustavo não consegue entrar. Não sei, acho que vocês não estão vendo aí. Eu vou abrir, então, o Meet, tá? Pra gente tentar. Eu tô com um problema na minha internet. Às vezes ela funciona, às vezes ela dá umas travadas. Eu acredito que seja a minha mesmo. Eu tô pra ligar na net. Era pra eu ter ligado ontem à noite, não liguei pra abrir uma reclamação, que não é possível. Ó, a Renara caiu. Eu vou mandar, então. Merda. Entrem lá no Meet. Eu vou começar a parar de tentar de usar o Senec, porque toda vez a gente tem que trocar. Que coisa. Deu? Estão me ouvindo bem? Eu tava com medo que fosse a minha internet, que a minha internet anda fazendo umas palhaçadas. É. Tá, eu vou ler o texto de novo, tá? Porque esse é um texto legal e assim, você tem que sentir ele, né? E é um texto curto, eu não levo nada de tempo pra ler, eu vou ler ele de volta para que vocês possam entender, tá? Não se preocupem, deixa eu ver. Pessoal, tem ainda gente aqui, ó, o Wellington, a Gabi. Tô achando que eles não estavam lá, que eles deixaram a aula aberta, por isso que eles ainda estão ali. Eles abriram a aula e saíram. Ô, bonitos, é pra trocar pro Meet. Alguém manda o link lá pra mim no grupo, eu vou só fechar esse aqui, tá? Porque eles não estão ali. Vou compartilhar novamente a minha tela, então. Vou reler o texto e daí a gente conversa sobre, tá? Agora parece que tá indo. Vou compartilhar a tela inteira, que é mais fácil. Vocês estão vendo, né?
Vou ler novamente. Então, ó, esse, esse texto aqui, ó, ele se chama. Eu tô chamando de texto porque vocês que vão me dizer depois o que que é. Peraí, quem que tá falando ali? Eu tô gravando ela por esse. Tá vendo essa mãozinha aqui? Que tá aqui embaixo? A aula já tá sendo gravada. Ó, eu vou até abrir pra vocês verem. Sai. Tá vendo que tá correndo? Por que que ela pausou? Não, tá indo. Ai, que susto. Tá vendo que tá correndo os segundos aqui embaixo, ó, 10h38, 10h39? É porque eu tô gravando por aqui. Eu consigo gravar pelo Meet, aí só que depois dá mais trabalho, né? E como eu já tô com esse aberto, porque pelo o Senec, o Meet do Senec, eu tenho que baixar uma outra coisa, aí eu gravo por aquele ali. Como ele já tava gravando quando eu li pelo do Senec, eu teria que daí ter dois vídeos, o outro e esse, depois subir os dois. Então é mais fácil eu continuar gravando dessa forma aqui mesmo e subir depois pelo YouTube e postar lá pra vocês como eu venho fazendo, tá? Mas aí na próxima, se a gente usar o Meet, eu gravo dessa outra forma. Então vamos lá. Foi em dezembro, 10 anos atrás. Mila teve 9 filhotes. Impossível ficar com a ninhada inteira. Fiquei com aquela que me parecia mais próxima da mãe. Nasceu em minha casa, foi gerada em minha casa, nela viveu esses 10 anos, participando de tudo, recebendo meus amigos na sala, cheirando-os e ficando ao lado deles, sabendo que de alguma forma devia homenageá-los por mim e por ela. Ao contrário da mãe, que tinha alguma autonomia existencial, aquilo que eu chamava de fumos fidalgos, como Dom Casmurro, Tite era um prolongamento. O dia e a noite, o sol e todas as estrelas. O universo dela centrava-se em acompanhar. Resumia-se em estar perto. Quando Mila foi embora há 2 anos, ela compreendeu que ficara mais importante, e se isso fosse possível, mais amada. Escoou com sabedoria a dor e o pranto, a ausência e a tristeza. E se já era atenta aos movimentos mais insignificantes da casa, com o tempo, tornou-se um pedaço significante da vida em geral e do meu mundo particular. Vida e mundo que deverão agora continuar sem ela, se é que posso chamar de continuação o que tenho pela frente. Perdi alguns amigos recentemente, mas foram perdas coletivas que doeram, mas de certa forma são compensadas pela repartição do prejuízo. Perder Tite é um resto de terra arrancado de mim mesmo. E estou citando pela segunda vez Machado de Assis, que criou um cão com o nome do dono. E sabia como ninguém que dono e cão são uma coisa só. Essa coisa só fica mais só. Nem por isso fica mais forte, como queria Ibsen. Fica apenas mais sozinho mesmo. Sem ter aquele olhar que vai fundo da gente e adivinha até a alegria e a tristeza que sentimos sem compreender. Sem Tite, é mais fácil aceitar que a morte seja tão poderosa, desde que seja bem menos poderosa do que o amor. Que tristeza esse texto. Vamos lá, li novamente. Me falem aí, o que vocês acharam, o que vocês sentiram, se vocês já passaram por algo assim. Compartilhem comigo. A primeira vez que eu li, eu quase chorei. E agora, toda vez que eu leio, eu ainda sinto meu coração ficar apertado. Apareceu, Gabriela. Abre o microfone aí da sala, quero saber o que vocês acharam. Vocês não entenderam o texto? Triste. Sobre o que o texto está falando? Da morte, né? E do amor também, né? Vocês sabem me dizer.
Vocês sabem me dizer que tipo de texto é esse? Tava escrito lá em cima, né? Tô de olho em vocês. É uma crônica. Isso mesmo. Ó, eu vou ler agora para vocês um outro texto. Ele é um pouquinho diferente, também é uma crônica, e daí eu quero que vocês encontrem qual é a semelhança deles, né? Porque quando a gente fala em gêneros textuais, é como se. No literário é quase uma morte, assim, na minha opinião, sobre os textos. A gente precisa encaixar eles nas caixinhas, assim, sabe? É como se eles tivessem que ter algumas regras para se enquadrar nesse gênero textual. A gente quer colocar todos eles, cada um, numa caixinha e separar eles. Esse que eu li para vocês era uma crônica. Eu vou ler uma outra crônica para vocês. E eu quero que vocês tentem pensar não só no que o texto está dizendo, né? Como esse que eu li agora para vocês era um pouco triste. O próximo, eu prometo, não é triste. Que é para pensar quais são essas características para a gente definir se é uma crônica, se é uma outra coisa, se é um outro tipo textual, tá bom? Vou compartilhar minha tela novamente e vou ler esse outro texto que eu separei para vocês. Vou voltar. Esse outro texto é do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que é bem famoso, né? Ele se chama A Metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas. Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seus instintos. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto, e nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa, banho. Vandirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria, quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter, 4 milhões não faz diferença. Mas Vandirene mudou. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, comer bem, a cuidar onde põe o pronome, subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi detetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava em mais nada, era por instinto. Morreu 5 minutos depois,
mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Vou voltar lá para ver vocês. E aí? Bem diferente esse texto do outro, né? Mas também é uma crônica. O que vocês acharam desse? Do que vocês acham que fala esse texto? Da barata? A barata é o personagem, né? Mas não é sobre isso que se centra o texto. Porque ele tá falando pra gente ali da vida, né? Ele faz uma crítica. E embaixo desse segundo texto, ele tem já como se fosse uma análise. Eu vou ler essa análise que o autor que postou esse texto fez dele, tá? Pera lá. Vou apresentar para vocês de novo. É que ele não fala de uma barata, ele fala de nós baratas, né? Vamos ver lá o que a pessoa colocou ali embaixo. Ó, ele diz lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Acho que sim. Espero. Calma. Aqui. Nessa obra, Veríssimo nos presenteia com uma narrativa envolvente que associa o humor e o caráter filosófico e questionador. Ele se referencia na obra Metamorfose de Franz Kafka, na qual um homem se transforma em uma barata. Mas tirando isso, não precisamos pensar nisso agora, tá? Entretanto, aqui ocorre a transformação inversa, sendo uma barata que se humaniza, convertendo-se em mulher. Veríssimo encontrou, assim, uma forma de trazer questionamentos importantes sobre a sociedade e o comportamento humano. Isso porque, a todo momento, ele evidencia o contraste entre o instinto versus o raciocínio. Ele usa a barata como símbolo do irracional, mas ao descrever as complicações presentes na vida cotidiana dos seres humanos, nos faz pensar em como a própria existência e os nossos costumes são complexos. Isso é acentuado através da classe social humilde a que a mulher é inserida. A barata, depois que vira humana, passa a se chamar Vandirene e encontra trabalho como faxineira. Passa por problemas financeiros e cotidianos típicos da mulher de classe baixa, mas por um golpe de sorte ganha na loteria e enriquece. Nessa passagem, o autor deixa subentendido como é improvável que uma pessoa pobre consiga ascender socialmente, colocando por terra a hipótese de que se alguém trabalhar muito, conseguirá ficar rico, pois Vandirene havia batalhado, mas só teve dinheiro quando acertou na loteria. Por fim, a mulher acorda um dia e percebe que havia se transformado novamente em inseto. Era apenas impulso, não havia mais problemas e, por isso, a felicidade era completa. Essa conclusão sugere que, ao final da vida, todas as pessoas vão igualmente perdendo a consciência, se transmutando em puro instinto, e que o dinheiro que ganharam ou não em vida já não faz o menor sentido. Cadê vocês? Espera lá. Então, olha lá. Esse texto que a gente leu agora, ele era, então, uma crítica e falava, né, da nossa vida, do que assim, todo mundo vive, todos nós humanos aqui, né? Principalmente nesse sistema capitalista que a gente vive, que é isso, né? A gente tem lá para pensar o que a gente vai comprar, quanto a gente vai gastar. E vocês estão aí também hoje estudando. Por que vocês estão estudando? Porque vocês depois vão querer um emprego, porque vocês também querem comprar casa, vão querer mobiliar a casa de vocês para ficar linda. E é isso, é o racional e tem essa comparação com a felicidade, né? Que é o não pensar. O que os dois textos tinham em comum? Vocês sabem? Além de serem curtos os dois, né? Ninguém? Os dois falavam sobre o cotidiano. Eu vou agora compartilhar um. Ai, cadê? Eu fiz uns slides para vocês que a gente vai ver bem certinho essas características, então. Mas primeiro eu queria que vocês tivessem contato e um contato mais próximo, né, com esse tipo textual. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Espero que hoje não esteja cortando nada aí para vocês. Então, bem-vindos, né, à nossa oficina de texto. Eu coloquei aqui do ladinho uma frase da Clarice Lispector que diz: minha liberdade é escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Não vou falar nada sobre ela, pensem sobre isso. Então vamos lá, crônicas, o que é? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. Confere? A gente leu ali 2 textos, os 2 eram curtos. Quando eu digo que é escrito em prosa, quer dizer que ele é separado ali em parágrafos, né? Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Então, esses textos ali, eles normalmente aparecem em jornais e coisas assim. É por isso que eles precisam ser curtos. Imagine se fosse um texto enorme, não ia ter como, né, ser vinculado num veículo de comunicação como o jornal e a revista, né? Então, ele diz ali, além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, eu vou ter que concordar e discordar. Ele diz ali, do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, cronológicos, e do grego, crono significa tempo. Então, muito se diz que as crônicas elas têm vida curta, porque como elas falam de coisas que acontecem no dia a dia, pode ser que com o tempo esse texto não faça mais sentido, que ele fizesse sentido só naquele momento. Mas depende do tema que a crônica trata, porque tem coisas da nossa vida que, assim, a sociedade muda, os valores mudam, mas algumas coisas, como o ser humano, ainda fazem sentido, né? Mas tá bom. Então vamos ver lá. Ó, coloquei aqui a foto do Luiz Fernando Veríssimo, que foi o escritor que escreveu esse último texto que a gente leu ali. Então vamos ver. Narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial. Não tinha ali nenhuma palavra muito difícil. São textos que são mais acessíveis, né? Que a gente consegue ler rápido. Por isso que a linguagem é simples, que eu não tenho que parar para ficar olhando no dicionário para conseguir entender. Porque de vez em quando tem uns livros que são assim, né? Então, ali, ó, presença de poucos personagens, se houver. É possível que eu tenha uma crônica que não tenha personagens. E quando eles existem, eles são poucos. Porque se eu tenho muitos personagens, seria um texto mais complexo, né? E dificilmente um texto curto. Então, olha lá, poucos personagens quando tem. No primeiro, a gente tinha lá só o escritor falando do cachorro e no outro a gente só tinha a barata. Espaço reduzido. Espaço, pessoal, é aquele lugar que vai acontecer a história ou o lugar que a gente está falando sobre, tá? Quando eu tenho um texto curto, é difícil que eu tenha vários espaços. Por isso que diz ali espaço reduzido, tá? Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, ó, isso é o mais importante, lembrar. Para ser crônica, tem que ser um tema relacionado a acontecimentos cotidianos. Então, coisas que acontecem na vida de todo mundo, ou, assim, na de quase todo mundo, né? Nem todo mundo tem cachorro igual aquele ali, mas muita gente tem. E é por isso que é um texto que aproxima tanto do leitor, né? A pessoa que está lendo sente aquilo. Então, vamos ver. A gente tem mais de um tipo de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo, espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, sabe quando a gente tem o que a gente chama de gênero misto, quando a gente tem um gênero dentro do outro, quando ele tem mais de um tipo que a gente consegue dizer, isso é uma crônica, mas também pode ser um gênero jornalístico. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Eu vou falar a diferença das duas ali para vocês, tá? Então lá, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade murmurava, estalava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez,
interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza já sem esperança. Insistia em querer falar com alguém. Então lá, quando ele diz ali descritiva, eu não preciso pensar em mais nada. Quer dizer que é um texto que descreve, né? Toda vez que eu penso em escritores que são muito descritivos, isso é bem complicado dentro da crônica, tem que fazer com muito cuidado, por ser um texto curto. Se eu tenho muita descrição, é possível que ele fique longo e deixe de ser uma crônica, tá? Então, crônica descritiva tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu lembro sempre do Senhor dos Anéis. Quem aqui já tentou ler O Senhor dos Anéis sabe que o Tolkien é um escritor que descreve tudo com muito cuidado e enrola, né? Então, toda vez que vocês pensarem em crônica descritiva, é porque ela descreve as coisas, tá? Então, vamos ver ali. A apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano é a principal característica desse tipo de crônica. Então, lá, opinião do autor, isso aqui é importante, tá? Que pode ser escrita em primeira pessoa do singular, né? Eu, ou terceira pessoa do plural. Tendo como exemplo uma pesquisa apresentada por um instituto sobre o aumento da mortalidade infantil, a crônica dissertativa poderia ser escrita da seguinte forma: vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Eu já expliquei ali na primeira, não faz sentido eu falar mais um pouco sobre isso, tá? Vamos ver o próximo. A gente tem outros tipos, né? Como eu falei para vocês. A jornalística, que é mais comum, tá? Das crônicas da atualidade, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Calma aí que alguém tá entrando. Já são 9h35. Meu Deus. Mas eu quero terminar isso aqui. Dissertativa, porque tem a opinião de quem está escrevendo, tá? Como a gente viu ali no slide anterior, ó. É porque aqui eu esqueci de mudar, é crônica dissertativa, tá? Então, que tem a opinião de quem está escrevendo. Normalmente, essas crônicas jornalísticas, elas trazem, às vezes, notícias ou temas que estão falando muito, sabe? Por exemplo, sei lá, a gente está falando bastante ainda, depois de um ano, sobre o Covid. O Covid é uma coisa que todo mundo está vivendo, é um tema atual, então eu poderia escrever uma crônica sobre isso, com a minha opinião, né? A gente tem crônicas históricas, então, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Ela aproxima-se, então, da crônica narrativa. E a gente tem crônica humorística, né? Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Como aquela que a gente leu, a segunda que a gente leu, ela era uma crítica, né? Esses aspectos da nossa sociedade, de como que funciona. Era uma crônica humorística. Então, aquilo que eu falei para vocês, que as crônicas, às vezes, elas podem ter dentro delas 2 ou mais tipos. Ela pode ser uma crônica jornalística humorística, por exemplo. A parte da orientação para a escrita eu vou deixar para a próxima aula. Porque agora já são 9h37. Não faz sentido. Essa aula vai até 45? Cadê vocês? Espera lá. Vocês têm agora a prova de espanhol para fazer. Quem tá aí, quem tá na sala, quem que tá aí na sala com vocês?
Tainá, a prova deles, física de espanhol, já tá aí com você ou você tem que buscar ela lá na secretaria? Então, pode buscar, guardem os materiais, fiquem lá só com a caneta, e vocês podem começar a fazer assim que ela chegar, daí isso dá o tempo dela sair. Tá aberto lá. Quem tá aqui também quem tá em casa, pode daí já fechar aqui e fazer a prova, e daí a gente volta na próxima aula para fazer o nosso texto, tá? E daí no finalzinho eu dou o tempo para vocês lerem e a gente conversa sobre o trabalho também de leitura. Tem. Ah, sim, tem um intervalo. Pode usar o dicionário de espanhol, sempre pode usar, tá? Tem um intervalo, sim, 10 minutos. Eu quase não conto, porque, meu Deus, intervalo de 10 minutos, uma piada, né? Essa era a terceira aula já, vocês têm 10 minutos, mas aí a Tainá já foi buscar lá a prova pro pessoal que tá ali. Então tá tranquilo, façam uns 10 minutos de intervalo, a prova já tá aberta, tá? Então quem quiser já abrir, fique à vontade, tá? Até daqui a pouco, então. Se vocês precisarem de mim, tô aqui. Um beijo e até daqui a pouquinho. Boa prova. Façam com cuidado, com carinho, tá bom?